Olá, eu sou Erison Silva e este é o Teoria Periférica, o seu canal de reflexão filosófica acerca de tudo. Bem, nos últimos vídeos, a gente falou um pouco sobre filosofia, sobre atividade intelectual, falamos sobre algumas questões da atualidade, a partir, obviamente, de um viés filosófico, e comentamos algumas das questões do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, né, do ano de 2020, aplicado agora em 2021. Enfim, eu gostaria de falar, fazer um comentário, sobre a questão do Enem, mas não, me resumindo a esta questão, porque é algo que toca todo um panorama, todo um contexto que é bem mais complexo, que é o contexto da filosofia brasileira, A gente sabe que a filosofia brasileira ela é bastante xenófoba, em relação a outras tradições do pensamento que exercem sim a atividade de refletir filosoficamente, e ela se centra muito, nas tradições europeia e norte-americana, Daí, toda a nossa atividade reflexiva filosófica ser baseada em princípios, conceitos, fundamentos, da tradição europeia e norte-americana, como se as outras tradições elas não refletissem, elas não tivessem reflexões sobre ética, sobre moral, e reflexões epistemológicas, como se não fosse capaz de produzir conhecimento filosófico, certo, acerca disso que a gente chama realidade. Então, disso se pretere, por exemplo, se deixa de fora tradições como africana, latino-americana, brasileira, asiática, e a consequência disso é a gente olhar para uma prova do Enem, e encontrar uma gama de questões sobre autores e autoras, pensadores e pensadoras brancos, mas não encontrar nenhuma reflexão, certo, ou nenhuma questão que são de outras tradições, tradição latino-americana, tradição brasileira, africana, asiática, Então, isso é uma consequência direta, da xenofobia da filosofia brasileira a outras tradições, que não seja a europeia e norte-americana. E, como eu disse, não é como se as outras tradições não tivessem pensado, sobre questões epistemológicas, não produzisse conhecimento filosófico, não falasse de ética, moral, de política, entendeu? Então, é algo que, ao mesmo tempo que é plural, que diz, olha, teve uma autora, colocaram uma mulher pensando, mas ainda assim foi uma mulher branca, que está ligada com esse cânone, com essa gama de autores que formam a tradição europeia, norte-americana, e que ela só é reconhecida na medida em que a teoria dela ou a reflexão dela dialoga com esse cânone, com essa gama de autores, certo? Então, isso é bastante complicado, certo? Porque, primeiramente, a filosofia, o modo de pensar, essa atividade do pensamento filosófica norte-americana e principalmente europeia, quase sempre teve como pretensão falar de questões, conceitos, princípios que são universais, Mas como é que pode ser universal se ao mesmo tempo, eu excluo, eu deixo de fora outras tradições do pensamento, outras formas de produzir filosofia que partem de outros princípios, de outros conceitos, de outros parâmetros, mas que ainda assim, certo, acaba abordando questões que são abordadas, no interior da discussão filosófica dessa tradição europeia e norte-americana, Então, essa espécie de xenofobia, ela se reflete em vários graus da atividade filosófica brasileira, certo? No Enem, na atividade filosófica acadêmica, que
em boa parte as publicações elas são publicações de comentários sobre a teoria desses autores do cânone da tradição europeia e norte-americana, certo? E isso mata, né, qualquer possibilidade de criação de originalidade de um pensamento filosófico brasileiro, certo? Na medida em que autores brasileiros são preteridos, né? Não existe uma discussão com a filosofia latino-americana nem africana, certo? Então não existe no sentido do grande, né, da grande produção filosófica brasileira. Então a gente se torna uma espécie até mesmo de estrangeiro dentro da nossa própria atividade de refletir, certo? Porque a gente vai refletir, né, mas vai refletir a partir dos conceitos, dos princípios dos outros, né? Não vai refletir sobre nós a partir, né, dos nossos próprios princípios e conceitos, entendeu? Então, se fala, sempre se fala a partir, se fala sobre, por exemplo, problemas filosóficos brasileiros, né, ou questões filosóficas que envolvam a sociedade brasileira, se fala a partir de uma ótica europeia e norte-americana, a partir de princípios e conceitos, de teorias filosóficas desses autores, né? E o resultado é a gente ver, né, um Enem que tem autores predominantemente brancos, né, homens, com uma variação de ter uma mulher ou outra, né, também branca, que dialoga com esse cânone, mas que não atende, né, não liga às outras tradições. E aí como é que se pode ser universal, como é que se pode, né, requerir, como é que se pode né, pedir esse status de universal, de universalidade, se não se dialoga com tudo, né? Quem disse que a noção de sujeito, né, universal é a noção estabelecida pela filosofia moderna, por assim dizer, que é eurocêntrica, né? Quem disse que não existem outras noções de sujeito, entendeu? Que escapam a essa tradição, né? Como é que a gente pode falar de um sentido de humanidade universal, enquanto a humanidade, os padrões, né, os critérios que estabelecem essa noção de humanidade são critérios pensados a partir de apenas de autores brancos, certo? Ligados à tradição europeia e norte-americana. Como é que a gente pode, né, pensar tantas outras questões filosóficas, principalmente questões epistemológicas, se quem determina o que é conhecimento, mais uma vez, são esse cânone, né? Então, tipo, é algo completamente contraditório, certo? De se pensar e de se debater, uma vez que nem todos, né, estão sendo levados em consideração no interior da discussão, no interior do debate, né? As outras tradições não são consideradas, elas não são nem sequer citadas, né? Então, que universalidade é essa? É uma universalidade que, né, já tem um padrão, né? E daí ter tantas formas de discriminação, tantas formas de preconceito no interior desse pensamento, né? Quando a gente está ali na atividade de refletir, a nossa atividade, por ser orientada, né, por esses princípios, por esses conceitos, por esses fundamentos, ela acaba sendo contaminada por isso, né? Sendo contaminada por esses preconceitos epistemológicos, certo? Que acaba se entrelaçando no interior da própria reflexão. E aí quando a gente entrega uma conclusão, né, quando a nossa atividade ela vai e dá uma conclusão para um problema, para uma questão, né, em forma de teoria, essa teoria ela está contaminada com esses valores. Vocês entendem? Então, tipo, é como se a gente só por pensar a partir desses princípios, certo? Desses conceitos, desses fundamentos, a gente acabasse comprometendo toda a nossa atividade, toda
a nossa forma de pensamento e o resultado dela, certo? Porque a gente já está partindo a partir de uma noção de filosofia que tem pretensão de universalidade, mas não dialoga com nada que é universal. Pelo contrário, pretere, exclui, silencia, né? Então, o Enem, né, as questões de filosofia do Enem que a gente viu aqui, que a gente teve a oportunidade de debater de forma muito rápida, né, de forma muito resumida, elas são um reflexo, certo, dessa espécie de xenofobia da filosofia brasileira, que faz com que o próprio pensador, o próprio pesquisador, o próprio filósofo brasileiro, certo, seja um estrangeiro no interior da sua própria atividade do pensamento. Entendeu? É como se a gente ainda não fosse capaz de pensar por si, de criar conceitos, certo, de produzir conhecimento, né? A gente tem que olhar para essa gama, para esse cânone de autores, certo? E dialogar com eles. É na medida que a gente dialoga com eles é que a gente vai se tornar filósofo, né? Enquanto parece que não existe, né, autores latino-americanos, brasileiros, africanos, asiáticos, né, que pensam a partir de outros princípios, outros conceitos e outros fundamentos, certo? Então, assim, vai ter mulher, né, vai ter pensadora mulher, vai ter homem, certo? De várias épocas, de vários momentos da história da filosofia europeia e norte-americana, certo? Mas a gente não vai encontrar esses autores e isso denota uma espécie de xenofobia na tradição filosófica que compromete toda a atividade de pensamento e torna, certo, o pensador brasileiro uma espécie de estrangeiro no interior da sua própria atividade reflexiva. Bem, basicamente é isso, certo? Eu não preciso dizer que eu não sou conivente, né? Eu quero mudar isso, ainda não sei como, mas vamos procurar vias, né? E obviamente tentar construir conhecimento a partir de outros parâmetros, não que a gente tenha que excluir, mas a gente tem que entender que muitas vezes o que esses autores dizem não tem o valor de universalidade que eles pretendem que as teorias dele alcancem, certo? A noção de sujeito, ela não é universal, né? As pessoas, o sujeito europeu não é a mesma coisa que o sujeito africano ou latino-americano, entendeu? E isso em vários parâmetros, ok? Enfim, eu acho que é isso que eu tenho para colocar aqui de maneira resumida, né? Porque isso seria assunto para um vídeo ainda mais extenso, só que eu não quero me estender, né? Eu gostaria de dizer que já estou com um novo projeto aí, numa parceria, ainda não vou, né, revelar detalhes, mas em breve vai ter mais coisas aqui para gente, convidados, certo? Vai ter mais diálogo. E eu não sei se de fato vai ser no Teoria Periférica ou se vamos criar um novo canal e uma nova, enfim, podcast, certo? Mas vai ser algo interessante e com mais vozes, entendeu? Para falar aqui, para deixar cada vez mais plural, para não pensar que tipo, olha, estamos falando de algo universal, necessário, né, atemporal, espacial, como é a pretensão da filosofia que entrega uma prova, né, da filosofia brasileira, que entrega uma prova de Enem de filosofia que contempla só mulheres e homens, né, brancos e europeus, como se não houvesse produção de conhecimento, produção epistemológica de caráter filosófico em outras áreas, ou melhor, em outros locais, latino-americano, brasileiro, asiático, africano, né? Enfim, é basicamente isso. Gente, por favor, vocês sabem da vaquinha, né? Contribuam aí para ela. Eu estou precisando de um equipamento novo urgentemente, certo? Então, quem puder contribuir, sou bastante grato. E, enfim, deixa seu like se gostou do vídeo, se gostou do comentário, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho, certo? Para receber notificações assim que eu lançar novos vídeos.
Desde já sou grato, certo, a toda a atenção desprendida e até os próximos vídeos, até os próximos encontros e os próximos projetos, porque vão acontecer, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço.